A poupança não é ruim por acaso. Ela é boa para o banco e ruim para você. E quando o presidente do Banco Central fala isso de forma aberta e muito clara, eu trago isso para você e faço alguns comentários em cima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a caderneta de poupança, muito famosa entre os brasileiros, que tem sofrido resgate, mas ainda tem 30 milhões de brasileiros que utilizam. A gente vai pegar alguns trechos do Galípolo, que é um presidente do Banco Central, já não é mais tão novo assim, tá lá há um tempinho, que se provou para o mercado muito coerente, fazendo um bom mandato. E ele falou no evento do Bradesco exatamente sobre isso aqui. Tem uma opção de investimento que ela financia a casa e apresenta liquidez diária, ou seja, ela produz um mismatch de duration. E ela paga uma taxa de juros que é menos da metade da taxa básica de juros da economia. Ou seja, ela é um produto que está apoiado na desinformação, né? Quando ele fala sobre mismatch de duration e rentabilidade ruim, é exatamente o seguinte. Hoje, poupança ela é uma das principais fontes de dinheiro para fomentar um crédito imobiliário. Quando você pega um crédito imobiliário para comprar sua casa, por exemplo, você compra para 20, 30 anos e você tem uma taxa, digamos hoje, de 12%. Quando você financia esse crédito imobiliário com uma parte do dinheiro vindo da poupança, que é um dinheiro de liquidez diária, diferente de um crédito imobiliário de 20 a 30 anos, ou seja, isso que o Galípolo está falando que é o mismatch de duration. Eles não têm relação de vencimento. E você tem uma rentabilidade da poupança muito baixa, não faz sentido nenhum. Tanto pelo fato de que a poupança ela poderia rentabilizar muito mais por algumas ferramentas que são hoje, e outra pela desinformação, que é o que ele fala agora. É um produto que está apoiado na desinformação, né? Ele é um produto apoiado na desinformação. Quando ele fala sobre desinformação, é exatamente isso. Eu não sei se você tem noção quanto que rentabiliza hoje uma poupança. A gente está com a Selic de 15%. 15% significa que a poupança, se ela for acima de 8,5% ao ano a Selic, a poupança vai rentabilizar 0,5% ao mês. 0,5 é menos que a metade do que a Selic rentabiliza mensalmente hoje. Então você literalmente está aplicando em poupança e está dizendo assim, banco, toma o meu dinheiro, digamos, de graça, usa esse dinheiro que você está emprestando para o banco, você é poupador, né? Você tem o dinheiro para investir. Você está pegando esse dinheiro e está dando para o banco, que é um intermediador. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai te remunerar uma taxa, que nesse caso é a poupança, vai te remunerar muito pouco do que poderia, e vai emprestar para o Joãozinho que está querendo tomar um crédito. Ele vai te pagar 0,5 ao mês por causa da poupança e vai cobrar do Joãozinho 1% ao mês. Digamos, tá? Pode ser 0,9, enfim. Olha o ganho que ele tem de valores altos com várias pessoas, né? 30 milhões de brasileiros, 25 milhões de brasileiros, um volume gigantesco. Tem sofrido resgate, mas ainda tem muito. Então, isso que ele está falando sobre desinformação, que isso não faz sentido nenhum. Ele fala no vídeo, quando fala completo, né? Esse vídeo é público, então, assim, a gente consegue trazer ele aqui para vocês e pegar pequenos trechos para explicando o que ele está falando. E ele diz, né, assim, eu não consigo explicar para outros presidentes de bancos centrais como isso funciona no Brasil, esse puxadinho, né? Você paga nada pro poupador e está financiando o crédito imobiliário de talvez uma pessoa que nem precise de uma taxa tão mais barata assim. Esse é outro ponto importante para você. E até teve um caso, né? Quando você vai financiar o crédito imobiliário, você tem a poupança, que ela é 85% hoje da poupança, é direcionado para o financiamento imobiliário, pelo menos até então. Mas não é tudo. Era um volume em torno de 37% hoje do financiamento imobiliário todo. Desse dinheiro emprestado, em torno de 37% vinha de poupança. Dessa poupança, esses 37 caiu para uns 30. E outras fontes de dinheiro foram surgindo. Por exemplo, a LCI. LCI é você emprestar para o banco, só que muito diferente, você vai emprestar 90% isento do CDI, enfim. E é uma forma de você emprestar com direcionamento, claro, que é para imobiliário. Por isso que é a LCI, letra de crédito imobiliária. Também tem a LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Só que com uma remuneração muito mais justa. Ano passado tentaram tributar LCI. Se tributassem, seria em torno de 5%, não passou, tá? Mas seria em torno de 5%. Sendo 5%, isso aumentaria o custo da pessoa que está tomando esse crédito na ponta, né? Teve um banco que fez esse estudo. Então, assim, sempre que mexerem
numa ponta ou outra, isso vai respingar no tomador final desse crédito, porque o banco remunerar quem está poupando para emprestar está ficando mais caro. Imagina se não tivesse esses 30, 36% de poupança remunerando nada e fosse tudo para LCI remunerando melhor. Teoricamente, esse financiamento imobiliário ficaria mais caro, né? Porque o banco provavelmente não iria querer diminuir o spread dele, quanto o banco ganha, tá? Mas hoje, financiamento imobiliário, 1/3 é pautado em cima da poupança, que é pautado em cima da desinformação. E aí a gente pode colocar o último trecho que eu separei do Galípolo, que é ele falando sobre a queda do volume de poupança aplicado. A queda na poupança é conjuntural? Tem a ver com o ciclo de política monetária ou ela é estrutural? E eu sempre advoguei que é estrutural. Quando ele fala, né, que existe essa queda de poupança das pessoas aplicando, ele está simplesmente dizendo que é estrutural porque as pessoas estão começando a estudar mais, assistir vídeos como esse, como de outros colegas que fazem, que falam para você não aplicar em poupança. Por que a poupança ela ainda persiste? A gente pode elencar alguns fatores. Ponto 1, trauma inflacionário, né? Se a gente for olhar, muitos dos que investem em poupança são idosos que passaram por eventos no Brasil que hoje, para quem é mais jovem, é inimaginável. Uma hiperinflação, um controle de preços, congelamento dos preços de supermercado, fiscal do Sarney, ou seja, se você tinha lá, o ovo tem que ser R$ 5, na época não era real, mas enfim, R$ 5. Se tivesse 7, tinha o fiscal do Sarney para dizer, olha, esse supermercado aqui tá colocando R$ 7, era para ser 5, aí batia a polícia lá, fiscalização. Isso funcionou por um prazo muito curto, né? Você tinha uma inflação diária muito alta, então você precisava aplicar o seu dinheiro, que na época era na poupança, e poder ter uma liquidez muito rápida, que é um segundo ponto. Além do trauma inflacionário, é a sensação de segurança que a poupança criou nesses investidores mais antigos. Esses investidores mais antigos precisavam resgatar esse dinheiro assim. Você tinha o apelo de ser muito resgatável, seguro, porque todos os bancos ofereciam, e ainda ser isento de imposto de renda. Mas aquela coisa, ser isento de imposto de renda para não te rentabilizar nada é nada. Então, assim, é muito importante que a gente toque nesse ponto, que também entender que muita parte desse dinheiro que está em poupança é desinformação barra trauma de uma classe talvez um pouco mais idosa, tá? E a outra parte é da desinformação, que são pessoas que pensam em poupança. Eu sempre digo e acho que poupança é um nome muito apelativo hoje em dia, né? Quando eu quero falar com alguma pessoa que está querendo investir, eu falo às vezes, não, vamos fazer uma poupança, começar a investir e tudo mais. Ela virou um adjetivo, né? Então, assim, existe um apelo muito grande sobre poupança, mas o produto poupança não deveria ser o que você olha. Mesmo se for por segurança e liquidez, evite a poupança. Ela não é uma fraude, ela só é um mau negócio para quem quer fazer o dinheiro trabalhar. Ela é literalmente algo, frisando para você de novo, ela é literalmente algo voltado para o banco e não para você, poupador. Que fique isso muito claro. Eu espero que o Galípolo falando isso tenha deixado isso muito claro, né? O trecho que eu vejo do vídeo, nesse evento que ele foi de 2 minutos, eu trouxe aí mais ou menos o quê? 25 segundos, 30, quebrado em 3, para a gente poder entender, até com termos mais técnicos que ele fala, o que de fato é a poupança e por que isso não serve para você. Eu espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado. Se você investe em poupança, evite, tá? Fala comigo, veja outros vídeos do canal, se inscreve, tá? Segue a gente no Instagram também, lá a gente consegue trazer os bastidores do nosso dia a dia, também tem um podcast que a gente faz, a gente tem dúvidas e perguntas de clientes, seguidores, que eu posso responder de uma forma mais fácil, né? Então a gente consegue trocar essa bola mais fácil, tá bom? Então curte também o vídeo, acho que isso ajuda a impulsionar para chegar para mais pessoas que resgatem a poupança. Gente, valeu, um abraço e até a próxima.